Olá a todos, aqui é André Bales da Crazy Pixel e hoje eu estou aqui para mostrar como desenvolver rig de personagens humanoides usando o Rigify. Primeiramente, é importante que você deixe o seu personagem aqui no ponto zero do Blender, né, aqui no eixo, no ponto central do seu Blender, que ele esteja com as escalas aplicadas, né, e rotação também de preferência aplicado, e que não tenham grandes modificadores, né, como modificadores que vão alterar a sua malha, como Decimated, ou então algum modificador de curva, enfim, esses modificadores é bacana que eles não estejam ativos nessa malha. Agora nós vamos ativar o rig. Então você vai vir aqui em Edit, Preferências, aqui na aba Add-ons, você vai digitar Rigify. E aqui em Rigify, né, nós vamos ativá-lo e vou salvar aqui as preferências para poder manipular ele. Vou fechar essa aba. Vou deixar meu 3D cursor, né, caso ele esteja fugindo aqui, eu vou deixar ele no ponto zero. O atalho para isso é Shift C, fica no ponto zero. Vou dar aqui agora o Shift A para adicionar um novo objeto, e o objeto que eu vou adicionar vai ser um Armature Human Meta Rig. Vai aparecer esse rig com esse rostinho aqui, é isso que nós queremos. E nesse rig eu vou selecionar aqui as opções de data, aqui das informações do nosso personagem. E aqui em Viewport Display eu vou deixar aqui in front, para que a gente possa enxergar através do objeto, né, para que ele fique nesse modo raio-x. Em seguida eu tenho que posicionar essas partes aqui do nosso personagem. Aqui no meu sistema, como eu atualizei, eu posso fazer aqui o upgrade do rosto. Então eu vou clicar aqui e vou deixar, né, fazer com que ele faça o upgrade. Ele vai mudar ali alguns itens do rosto, né, adicionar outros bones. E é importante que, se você estiver trabalhando com o rig pela primeira vez, você possa gerar aqui, né, clicar em Generate Rig, para ele, né, desenvolver o rig. E se caso você esteja com uma versão antiga, ou com alguma coisa que não esteja funcionando direito, ele já pode dar bug, já pode apresentar algum problema e você já perceber. Então deixe esse processo de gerar o rig como um backup. Sempre que você fizer algumas alterações, ou então você deletar alguma coisa, mexer, tentar testar para ver se deu algum bug, clique ali em Generate Rig para ele gerar o rig para você ver se deu bug ou não. Porque se a gente movimentar esse rig de forma incoerente e de repente ou deletar aqui algum bone e tentar gerar esse rig, ele pode dar erro, ele pode não funcionar e aí, enfim, você vai ter que voltar, retroceder esses itens, né? Então, por exemplo, aqui no braço, eu perdi o braço e agora já não tenho mais as propriedades do braço. E aí agora eu não consigo colocar ele novamente aqui nesse rig. Portanto, eu vou dar um Ctrl Z aqui para retroceder. E se essa foi a última ação que você fez, né? Imagine que você mexeu, posicionou todo o seu personagem e só agora você deletou alguma coisa que você não poderia, aí você vai perder teu rig. Então fique atento a essas questões. E aí, né, então nesse sistema aqui do MetaRig, né, que a gente vai posicionar esses bones, eu vou entrar aqui no modo de edição desse bone e vou deixar aqui o X-Mirror ligado para que quando eu movimentar um dos lados, o outro lado também se movimente de forma espelhada. E o que a gente tem que movimentar aqui e ter atenção é que alguns desses bones eles estão deslocados, né? Então veja esse bone para esse, eles têm uma distância aqui, eles estão deslocados, então posso movimentar livremente. Outros bones eles sempre vão ser colados, então isso aqui não importa, né? Se eu selecionar esse ponto, ele vai sempre movimentar os dois pontos ao mesmo tempo. Mas alguns bones, eles não têm essa mesma propriedade. Eles estão colados, mas ó, a gente pode descolar eles. Então, se esse bone ficar descolado, ele pode dar alguns bugs. Então, principalmente no rosto, né, são problemas que às vezes acontecem. Então, aqui na boca, se a gente deslocar esses bones, a gente pode gerar esse rig, ó, ele vai dizer que está dando rig justamente no bone do queixo. E às vezes a gente tem dificuldade de identificar qual que é o bone que está com esse problema. Aqui no caso, ele até é o bone do queixo, mas foi o bone alterado a partir da boca. Por isso, mais uma vez, repito, é importante que você, né, quando você fizer algumas alterações aqui mais drásticas, você possa clicar em Generate Rig para ver se o rig está coerente, para ver se você está conseguindo passar pelos próximos processos, ok? Bom, então vamos lá. Agora, portanto, eu vou
começar a posicionar meus bones. Então, X-Mirror ligado. Aqui, perceba que eu movimentei esse rig, né? Então, imagine que a gente pode movimentar a parte do personagem. E aqui eu acabei de perceber que eu esqueci de deixar o X-Mirror ligado. Não necessariamente isso é um problema, tá? Uma vez que ainda vou fazer modificações nesse braço, basta eu ligar, então, o X-Mirror. E aí, ao modificar um dos bones, o outro, né, vai passar a modificar também. Então, eu posso selecionar todos esses aqui, fazer uma pequena modificação, e ele vai copiar a transformação dos bones da esquerda para os bones da direita ali do personagem. E agora, o que eu vou fazer vai ser posicionar aqui o nosso personagem. Vou ligar aqui o wireframe para que ele posicione aqui no lugar certo. E é importante que a malha esteja, né, sempre coerente, bonitinha. Essa aqui foi uma malha desenvolvida por uma aluna nossa, a Larissa Medeiros, uma excelente aluna que está fazendo um trabalho incrível. E aqui ela disponibilizou esse personagem aqui para apresentar este tutorialzinho. Aqui nós vamos fazer então a posição aqui dos dedos. Veja que aqui no dedo, né? Então quando eu seleciono esse dedo, eu posso deslocar ele aqui. Eu não quero que isso aconteça, né? Senão vai dar bug. E aqui eu vou usar o B de Box Selection e selecionar como se estivesse selecionando tudo aqui de uma vez. Então, estou selecionando tanto o anel aqui, né, essa esfera deste bone, quanto o anel do outro bone aqui embaixo. Se a gente deixar aqui o raio-x ligado, pode ver que ele passa a selecionar os dois. Portanto, assim eu consigo movimentar e transformar os bones. Outra coisa importante que deve ser levada em consideração é que coisas como, por exemplo, os dedos, as pernas, ali, o cotovelo, né, e a dobra do joelho, eles têm que ficar coerentes com a sua rotação. Então, quando você for fazer sua malha, é importante que o dedo ele esteja um pouquinho dobrado, quase como se a pessoa estivesse dormindo, né? Então, o ponto zero não necessariamente é aquele dedo retinho, né? Ele é um dedo que ele tem que ficar um pouco torto, porque essa rotação que a gente faz entre os dedos cria uma indicação para na hora que a gente for criar o rig de verdade, que ele possa criar na direção correta. Então, às vezes a gente faz, né, quando a gente está desenvolvendo aqui uma malha, pode ser que você faça a palma da sua mão virada para baixo, ou virada para o lado, ou virada para cima, né? E isso pode dar algumas incoerências. Então, é importante que a palma seja sempre virada para baixo, e que os dedos estejam levemente rotacionados ali, pensando no movimento, né, o movimento base que a gente está tentando trazer aqui é quase um movimento de pessoa dormindo. Então, se você está dormindo, você não fica com a sua mão totalmente esticada, ela fica um pouquinho levemente torcida, né, levemente dobrada. É isso que nós estamos provocando aqui no personagem. Certo? Então aqui estamos fazendo a modificação. É importante que haja subdivisões o bastante aqui para você poder colocar no seu personagem. E caso o seu personagem não tenha os 5 dedos, talvez ele tenha 4 dedos apenas, né, um personagem cartunesco, você pode deixar esse dedinho aqui para fora da mão. E você pode fazer como eu mencionei anteriormente, né? Você pode deletar o dedo, testar para ver se o rig vai funcionar, se não vai dar nenhum bug. Caso não dê um bug, você pode retroceder dando um Ctrl Z ali e prosseguir fazendo aqui o rig, né? Esse meta rig que vai posicionar o verdadeiro rig para o seu personagem. Sempre mantenha isso em mente, sempre salve seus arquivos também, para que nenhuma surpresa ocorra. O Rigify é um excelente software, mas às vezes ele dá alguns bugs, assim, é comum ele trazer algum problema, né, alguma incoerência. E cada personagem tem suas próprias, né, seus próprios dilemas, né? Então tem personagem que tem roupa, e daí vai ser diferente a maneira como você vai posicionar esses bônus. Tem personagem que ele não vai ser espelhado, tem personagem que vai ter mais dedo, vai ter menos dedo. Vai ter um personagem que vai ser, sei lá, um robô que não vai ter mão, enfim. Existem várias possibilidades e é importante que você perceba a diferença dessas possibilidades do seu personagem e possa ser coerente com elas. Aqui eu vou selecionar então as mãos, vou dar H para dar um hide, né, para deixar de visualizar, porque eu quero mexer agora na cintura, né? Então essa parte aqui vamos movimentar. Aqui, ó, né, essa parte aqui também eu não vou deslocar,
vou movimentar apenas no eixo Z aqui, este ponto. E a coluna nós vamos deixar no centro de massa aqui do nosso personagem, um pouquinho para trás. Então a nossa coluna ela fica bem atrás do nosso corpo, mas o nosso ponto de rotação não necessariamente é essa parte, né, bem a parte de trás, né? A gente utiliza um pouco da nossa musculatura ali, e a rotação dos personagens costuma ser um pouquinho mais à frente. É quase como o pescoço, né? A gente rotaciona o pescoço num ponto central aqui, mas parte da nossa musculatura, né, parte da nossa malha real, né, do nosso tecido corporal, se movimenta junto ali. E aí ele não faz uma rotação tão, tão, tão mecânica quanto um personagem. Bom, estou alinhando aqui esses dois bones, né? Então esses dois bones aqui são bones representantes da cabeça. Portanto, estou colocando aqui o ponto de pivô mais ou menos aqui no ponto de pivô da cabeça. O pescoço aqui ele é dividido em duas partes. E aqui a cabeça, né, por último, estou com o ponto 0 aqui posicionado. Coloquei aqui o 3D cursor nessa área, usando o Shift S e deixando, né, para que o 3D cursor vá para essa área. Seleciono os dois bones, S de escala, eixo X e eixo Y. Eu zero esses pontos e mantenho eles alinhados, tá bom? Ó, bem alinhadinho. Vou deixar o rosto por último. Primeiro vou mexer aqui, então, as pernas. Vou posicionar as coxas. Aqui o joelho. É importante, então, como nos dedos, aqui haver um certo ângulo. E aqui, nos pés, vou movimentar esses dois bones, carregando eles para trás aqui. Colocando aqui esse bone bem nessa área que fica a rotação do pé, certo? E aqui embaixo, esse daqui vai ser o bone de transformação dos dedos, né? Então esse dedo aqui, quando ele movimentar, a gente tem que deixar ele mais ou menos coerente aqui com essa direção. Esse joelho aqui também, o ponto de pivô dele não precisa ser exatamente no centro, dá para ser um pouquinho mais à frente. É importante que a tua malha esteja também bem trabalhada, né? Uma retopologia bem feita. Aqui nós temos esse ossinho aqui, que é importante também, é o osso que vai rotacionar ali a transformação do ombro. Então ele trata ele parece ser um bone ali da clavícula, mas na verdade ele é o bone de rotação do ombro, certo? Ok, feito aqui as transformações. Esse aqui é um bone para auxiliar ali o seio, a gente pode deixar bem no centro dessa área aqui, né? Bom, agora chegou a hora da gente alterar aqui o rosto. Então, né, vou dar Alt H aqui só para conferir se o braço realmente está coerente, né? Então, ó, tá faltando aqui uma certa transformação, né? Vamos deixar o volume aqui do braço bem aqui no centro, essa parte aqui. E aí, novamente, sempre que possível, né, a gente deve salvar o nosso arquivo. E também nós devemos fazer aqui o Generate Rig só para ver se está coerente, para ver se não está dando nenhum problema, para ver se de repente você não deletou alguma coisa que não deveria. Então a gente sempre passa por esse processo. Por enquanto, tudo certo. Vou dar Ctrl Z aqui para retroceder. Entrar aqui no modo de edição. E vamos selecionar aqui os bones. Esses bones aqui do rosto. E vou dar Ctrl I para inverter a seleção. E H para deixar de visualizar aqueles bones referente ao corpo. Aqui na nossa malha, eu também vou deixar, né, visualizando apenas a malha da cabeça. Então vou selecionar aqui o rig, a cabeça, e vou pressionar barra para a gente isolar a nossa visualização aqui, deixar apenas o rosto mesmo. Vou entrar aqui no modo de edição e vamos movimentar. Então aqui vai ser bem simples, né? Essa base aqui do rig já está bem próxima e muito cuidado, né? Que o Xmirror está ligado. Quando eu visualizo de frente, de forma frontal, e movimento esses bones, eu estou deslocando aqui a boca, né, a sobrancelha aqui, um conjunto de bones que deveria estar unido. Tem que evitar isso. Não posso fazer esse tipo de transformação. Portanto, eu vou apenas aqui de forma, né, visão lateral, posicionar os bones e localizar eles aqui de uma forma pensando nessa coerência. Pensando se está fazendo sentido, se ele está funcionando,
se as poses estão localizadas nos pontos coerentes. E outra dica bacana também é que você pode adicionar um outro rig, né, um outro arquivo com o rig do Rigify e acionar ele, né, ver quais são as transformações, o que acontece. Então, por exemplo, estou fazendo aqui uma orelha, né, onde que eu devo posicionar esse bone? Será que é mais embaixo? Será que é mais em cima? Então, nós podemos fazer aqui esse Generate Rig para perceber, opa, esse bone aqui ele movimenta o quê? Ah, ele movimenta, que eu vou deixar ativo aqui este penúltimo aqui, né, para a gente ver os bones de deformação. E daí aqui eu consigo perceber, ah, esse bone aqui ele transforma essa orelha, ele faz mais ou menos esse movimento. Então faz sentido posicionar ele aqui. Então assim você vai criando experiência e entendendo onde que deve ficar as transformações. Vou voltar aqui a dar Ctrl Z para a gente retroceder até o processo do MetaRig. Vamos continuar aqui a posicionar nossos objetos. Eu vou deixar aqui o raio-x desligado e também vou deixar aqui no Viewport Display o InFront aqui também vou deixar desligado. E para alguns bones do rosto eu vou deixar aqui o Snap ligado, deixar aqui o Face Project, né, ligado aqui para a gente poder posicionar esse bone aqui e ele ficar grudado no rosto, certo? Então estou usando aqui B de Box Selection e posicionando aqui o objeto. Tome cuidado para você não selecionar, a gente pode acabar selecionando aqui, tá vendo que estou movimentando tanto este bone que eu selecionei, quanto esses de trás. O que que ocorre? Aqui a gente pode perceber, a gente acabou selecionando os dois juntos, né? Tanto este bone quanto o bone lá de trás, né? O X-Mirror aqui, ele está indicando, mas às vezes ocorre a gente movimentar assim e não perceber. Então fique sempre esperto aqui com o X-Mirror, né? Com o raio-x, para ver se você está selecionando aqui na direção certa os bones certos. Então aqui nós temos a boca, nós vamos posicionar ela um pouquinho mais para baixo. Temos aqui o nariz também, né? Então vamos posicionar. Vou desligar aqui o X-Mirror, o Snap. O atalho para isso é Shift Tab. Então dá para a gente desligar aqui para a gente não ter problema. Vamos selecionar aqui toda a boca. Então aqui ó, um bonezinho solto, né? Vamos manter ele ligado. Posicionar ele aqui embaixo. Esse aqui também, Snap ligado. E aqui, né, essa parte aqui é do... Esse conjunto de bones aqui é do olho. Esse aqui da parte superior do olho. E esse aqui em cima é da sobrancelha. Portanto, vamos posicionar, né, vamos começar a posicionar eles em suas partes aqui mais coerentes, né, com aquilo que representa suas transformações. E aqui eu vou selecionar todos esses bones. Então, vou selecionar um deles e usar Ctrl L, o atalho para selecionar linkado. E vamos posicionar aqui também, sem o Snap ligado, mais ou menos aqui próximo, para que a gente não vá se perder, né? Vamos ligar aqui essa parte aqui que é da sobrancelha. E esse aqui, né? Vou deixar o Snap desligado. Vamos posicionar aqui o nariz. Fizemos um conjunto de transformação aqui. Está na hora da gente, né, manter o nosso backup sempre vivo. Ver se está dando tudo certo. Sucesso aqui no Rigify. Já está ficando cada vez mais coerente. E aqui a gente pode testar para saber, né, se está na direção certa, se os bones estão coerentes. Então está ficando coerente. Vou dar Ctrl Z aqui para retroceder. E vamos ligar aqui então agora o olho, né? Então aqui nós temos a parte superior do olho, né, esse conjunto de bones, que tem que ficar na parte superior aqui da nossa malha, né, da parte do olho. Então você tem que identificar onde que vai ficar a dobra do seu olho, né? Então aqui é uma dobra, aqui é a outra parte, né, que dobra, são
itens que não se movimentam tanto, né? Então eles ficam mais ou menos assim. Dependendo do seu personagem, isso aqui pode mudar bastante, né? Então às vezes o personagem tem um olho mais cartunesco, ou então um olho bem estilo Bob Esponja, né? Que vai ser aquele olho arredondado, bem instalado. Você vai identificar mais ou menos ali o ponto onde vai abrir e fechar as pálpebras, e é onde você vai posicionar o cantinho aqui, né? Então você pode começar por esse cantinho. Aqui eu vou só posicionar esses aqui para não me perder. Então vamos selecionar esses. Snap ligado aqui para a gente não perder essa transformação. E aqui na parte superior eu vou deixar esses bones encaixados. E aqui esses bones eles estão encaixando aqui nessa malha preta aqui, né, que é os cílios. Mas eu não quero que ele fique exatamente no cílio, eu quero que ele fique um pouquinho de forma um pouco mais interna, né, dentro do cílio. Então, depois de posicionar ele com o snap ligado, eu vou deixar o snap desligado e vou posicionar aqui manualmente a parte interna do cílio ali, né? Estou levando em consideração que o cílio ali, né, não vai contar. E aqui embaixo, vou deixar aqui, veja que o olho até tem essa parte aqui, né, essa ponta, que faz parte ali da maquiagem, né, faz parte dos cílios ali do personagem, mas a dobra está aqui embaixo, porque eu quero que essa parte aqui do cílio desça. Então isso também tem que ser levado em consideração, você tem que perceber onde que você quer que o teu personagem feche os olhos. Feito isso, agora eu vou fazer aqui a parte superior aqui do cílio. Vamos levar em consideração esses pontos que já foram, né, que já estão estabelecidos, né, dentro da parte interna do olho. Então esse aqui, eu vou ligar ele mais ou menos aqui, ó, né, pensando nesse flow. Então esse aqui nós vamos ligar ele para cá. Aqui nós temos, né, um pequeno probleminha, né, essa parte da sobrancelha está um pouco deslocada para a direita. Então vamos posicionar ele um pouquinho mais aqui. Próximo aqui, né, dessa malha. Essa parte aqui da sobrancelha eu vou deixar também um pouquinho mais acima aqui. E essa daqui vamos deixar aqui bem no centro, pensando que vai ser o movimento principal. Vamos posicionar aqui. E aqui, ó, veja como essa malha ela está seguindo esse conjunto de vértices, né? Está mais ou menos aqui no centro. E depois ela muda aqui de direção, né? Ele passa a ficar aqui desse lado. Não queremos isso, queremos deixar tudo na mesma direção, né? Temos que ter coerência aqui com o rig. Portanto, vamos manter utilizando ali o mesmo anel. Então, se o anel está começando daqui, né, esse conjunto aqui de bones, né, esse conjunto de vértices, vamos fazer com que os bones eles estejam coerentes com esses conjuntos de vértices. Tanto da parte superior do olho, quanto a parte interna ali do olho. Esse aqui também acho que está bem posicionado. Aqui essa parte aqui do olho aqui, acho que pode ficar um pouco mais para cá. Aqui, bom, aqui eu tô com dúvida, né? Então esse bone aqui ele deslocou. Vamos ver se eu movimentei alguma coisa ali que deu incoerência. Eu vou dar aqui um generate. Ele gerou, eu acho que ele não deu nenhum bug, né? Esse aqui é um daqueles bugs, é um daqueles bones que podem ficar separados. Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui, eu vou retroceder. E vou manter isso aqui junto, porque não faz sentido deixar separado. Então vou selecionar só esse pedacinho aqui, só essa cabeça. Shift S, vou deixar meu 3D cursor posicionado onde eu selecionei. Agora eu vou clicar nesse pontinho, Shift S, e vou fazer com que esse ponto vá para o 3D cursor. Portanto, mantendo aqui alinhado. A parte superior aqui da testa também nós vamos diminuir um pouco aqui, né? Então, estou imaginando mais ou menos, né, o movimento que essa parte aqui da testa vai ter. É o máximo de movimento que a sobrancelha vai ter, né? Então a sobrancelha vai subir até onde, né? Qual que é o máximo dela subir? O máximo dela é aqui, na verdade até seria exagerado, mas não vai ser muito mais do que isso. Então eu vou ter toda essa pele aqui da testa para se movimentar. Então nós não precisamos ir
né, muito atrás. Esse bone aqui também pode ficar um pouquinho mais embaixo. Aí nós temos aqui a mandíbula, o nome Jaw Master. E nós temos que posicionar aqui a sua base, né, a sua cabeça, aqui atrás do rosto. E tome cuidado, né, para não fazer isso que eu fiz aqui, ó, né? Na hora que eu cliquei para movimentar, ele está posicionando, né, de forma estranha o meu bone. É porque o snap está ligado. Então eu vou desligar o snap, Shift Tab, movimentar ele aqui para trás. Vamos deixar ele mais ou menos aqui na orelha aqui, para poder posicionar. E aqui o queixo, vamos colocar ele aqui embaixo, né, para a gente ter a mandíbula. Vamos posicionar a boca. Aqui, na verdade, é o canto da boca. Nariz. O lábio também, né? É importante que a gente tenha uma certa coerência em movimentar aqui, em colocar, né? Seguindo o padrão aqui dos pontos da malha, sempre posicionando eles em lugares estratégicos e tentando deixar uma certa coerência aqui, ó, né? Então, esses dois bones, ó, estão, de certa maneira, alinhados. Então, é isso que a gente precisa perceber na hora de ficar alinhando aqui esses pontos. Esses aqui em cima, então como o nome diz aqui, são os dentes, né? A parte interna aqui é o dente. Então eu vou localizar aqui meu dente, vou pressionar barra novamente aqui para poder posicionar. Vou dar H aqui na visualização da minha pele. E aqui vou posicionar então o dente na parte superior aqui do dente. Esse aqui é o dente B, o dente inferior. E aqui é a língua. Portanto, vamos também diminuir aqui o tamanho da língua. Ok. E agora, por último, mas muito importante, nós vamos alinhar o olho. Então a gente vai fazer com que esse bone, que é o bone aqui do olho, né? Então o IL, ele tem que ficar alinhado à rotação do olho normal, né? Da onde está a posição do olho do personagem. Assim, esse aqui eu já posicionei, né? Mas vamos supor que, enfim, eu utilizei aqui, eu vou utilizar uma mudança aqui da minha malha. Vou vir aqui em Object e fazer com que o centro do meu pivô, desse meu olho, vai ser através. Vou setar aqui para que seja através da geometria ele calcule o centro. Então, ao posicionar esse centro, ele não vai ficar aqui exatamente no centro, né? Tanto é que se a gente rotacionar esse ponto de pivô, perceba que ele está rotacionando de forma incoerente. Vou dar Ctrl Z aqui porque ele reposicionou aqui na pose. E não é isso que eu quero. Eu preciso deixar ele realmente no ponto de rotação dele. Entrando no modo de edição aqui, eu posso descobrir isso através dessa linha aqui. Ó. Essa linha é exatamente a linha do centro dessa esfera que eu fiz. Então eu vou selecionar ela, né, vou dar um Alt clique, selecionar ela inteira, né, então o anel completo selecionado. E aí eu vou dar Shift S e vou dizer, 3D cursor, vá para a posição do centro desse conjunto de vértices selecionados. Então, se eles estão equidistantes aqui, se a gente não tiver problema com isso, ele vai posicionar aqui bem no centro. E assim a gente vai ter o centro da rotação. Ao rotacionar esse objeto, agora perceba que ele está rotacionando certinho. Né? Então é aí que a gente quer posicionar. Portanto, né, eu já deixei aqui meu 3D cursor posicionado nessa área. Vou entrar aqui nos meus bones, entrar no modo de edição, deixar o raio-x ligado. Vou selecionar o bone completo. Vou deixar aqui para que o 3D cursor seja o meu ponto de transformação. Vou dar S de escala, X para que eixo X
ele alinha, vou dar 0 aqui, em eixo X, então ele alinhou para cá. S de escala, Z, 0 novamente, né? Vou digitar 0 e deixar ele alinhado agora com o meu 3 cursor. E esse ponto aqui de trás, ele tem que ficar exatamente no ponto do 3 cursor. Então vou selecionar ele aqui, Shift S, e vou dizer para que o objeto que está selecionado vá para o 3 cursor. Então, Select Cursor. Ele vai posicionar lá. Vou selecionar o meu bone, e só para ter certeza, aqui no menu N de navio, né? Você pode clicar aqui ou pressionar N de navio. Você pode vir aqui em Transform. E aqui em Raw, se de repente rotacionou alguma coisa, você tem que deixar esse Raw 0, tá bom? E assim a gente vai usar esse bone aqui como ponto de pivô para rotacionar o olho, certo? Então, ok, né? Nós temos aqui a transformação do olho do personagem. Né, a posição certinha, os bones estão coerentes. Vamos dar aqui a última conferida, vou dar um Alt H aqui só para ver se não tem alguma coisa fora do lugar. Aparentemente tudo certinho. A gente vai testar aqui os dedos logo mais e vamos fazer aqui então, vamos gerar aqui o rig. Então eu vou clicar aqui no Data e clicar aqui em Generate Rig. Ele vai gerar, né, esse rig, e esse é o rig de transformação. Esse é o rig que vai realmente ser o item que a gente vai utilizar. Então ele cria um novo rig, chamado apenas de rig. Então esse meta rig aqui a gente já pode... Ele não vai ser usado, mas por enquanto a gente não vai ignorar, a gente não vai deletar ele, vamos deixar ele aqui. Porque o que eu quero fazer? Quero testar. Quero saber se está coerente. Então eu vou entrar aqui, vou selecionar o rig, vou entrar aqui no modo Pose Mode, e vamos posicionar aqui. Então vamos selecionar esse controlador, né? Vamos ver se os bones estão indo para o lugar certo, para a direção certa, né? Então vou movimentar aqui, ó. Então quando eu desço a perna, eu vou até ligar aqui o penúltimo rig, né? O penúltimo item aqui. Então se eu descer a perna, ó, tá vendo que ele está descendo e indo para a direção correta, né? Então, a rotação que a gente fez da perna foi coerente. Aqui no braço, mesma coisa, né? Vamos rotacionar, né? Vamos movimentar aqui o IK e o braço está dobrando aqui para o lado correto. Então podemos fazer as transformações. Aqui eu estou usando o ponto de pivô aqui do 3 cursor, está incorreto, né? Vamos deixar aqui o Bounce and Box, então a rotação do pescoço está indo no lugar certo. E é claro, a gente pode conferir aqui para ver se o pescoço está no lugar certo, né? Se o peito está no lugar certo. Então a gente tem que fazer dar essa olhada aqui para de repente a gente perceber se algum bone a gente pode ter substituído ele de lugar, posicionado ele no lugar incorreto. Temos que ter atenção para isso. E aqui nos dedos, né, a gente pode verificar se os dedos estão rotacionando para o lugar correto também. Então eu vou selecionar aqui todos esses dedos. Vamos clicar aqui em Individual Origins. E vou dar S de escala aqui e ver se ele está indo para a direção correta, né? Então, vamos ver se os bones, ó, se eles estão fechando para o lado correto. Aparentemente sim. Está faltando só esse bone aqui, então a gente pode dar R de rotação, X para ele rodar em eixo X, X novamente para que ele rode em eixo X de forma individual, de forma local. Então realmente, ó, a rotação dos bones está coerente. Feito isso, né, se tudo estiver em ordem, agora nós vamos fazer aqui a pintura automática dos bones. Então esse MetaRig aqui, a gente, né, não precisa utilizar mais ele. Novamente, né, se deu algum bug aí na sua versão, você precisa dar aqui um Regenerate, né, você pode editar o teu conjunto de bones aqui, dar um Regenerate para ver se ele vai corrigir, né, não precisa necessariamente ficar dando Ctrl Z. Ctrl Z anteriormente é só porque é mais rápido do que o Generate. Então eu vou dar M para movimentar, vou criar aqui uma pasta de backup, só para ficar aqui de forma segura, caso a gente precise utilizar mais para frente. Vou selecionar a malha. Então vamos selecionar aqui, na verdade assim, o cabelo, eu vou deixar de visualizar o cabelo, porque eu vou pintar ele de forma individual posteriormente. E o olho também, vou deixar o olho aqui para pintar depois. Ah, temos aqui também o dente, né? Então o dente também vou dar um H aqui para deixar de visualizar. Vou deixar apenas aqui o corpo e a skin aqui feitas, né? Selecionadas. Vou selecionar então as duas malhas. Por último, eu vou selecionar aqui os bones, né, o rig.
Vou usar agora o atalho Ctrl P, vou criar um parentesco com a pintura automática de Bones. Então é essa opção aqui. Ao clicar nessa opção, ele vai carregar, ele vai processar um pouco. Ele vai fazer uma pintura automática que vai ajudar muito para a gente visualizar se as coisas estão coerentes e também para poder, daqui para frente, fazer a pintura do seu personagem. E aqui, ó, perceba então que ele já fez certa pintura, então podemos testar aqui algumas coisas. Eu gosto muito aqui para fazer um teste real, assim, né? Então tem esse conjunto de bônus, né? Tá muito sujo aqui. Eu gosto de dividir aqui a tela e nessa outra janela deixar o overlay desligado para poder observar. Então aqui o movimento, mas observo do outro lado. Então vamos ver aqui os bônus dos dedos, ó. R de rotação, XX, né? Então está rotacionando, transformando legal. Aqui vamos ver a perna, né? Então aqui está transformando um pouco da saia ali, não está 100%, mas a gente vai corrigir isso logo mais. Então aqui, né, tá vendo alguns pedacinhos aqui, né? Eles não estão sendo puxados, então isso é normal também. Às vezes ocorre, ele não consegue entender algumas áreas. E é claro, né, a malha está bem feita. Se tua malha estiver toda triangulada, pode dar vários bugs. Aqui a gente pode perceber que a parte da roupa está sendo movimentada pela cabeça. Então a boca está movimentando parte da roupa ali. O pescoço está movimentando ali também, ó, parte da roupa. Então a gente vai corrigir isso. Mas primeiro nós vamos corrigir o olho. Vamos colocar o olho aqui no lugar, já para a gente poder acessar e fazer algumas transformações. Então, no modo de objeto aqui, então eu vou usar o Alt H para voltar a visualizar todos os objetos. Nós temos aqui então um olho, esse ponto de pivô, com ponto de pivô centralizado aqui. Eu vou entrar no modo de edição dele, e aqui já tem um grupo de vértices. Nesse caso aqui eu vou deletar só para mostrar para vocês, mas a gente deve adicionar um novo grupo de vértices. A gente tem que dar assign, né? A gente tem que dizer que esse grupo de vértices representa, né, o nosso objeto. E o nome desse grupo aqui tem que ser o mesmo nome do bone de deformação do olho. Então, para a gente descobrir qual que é o bone de deformação do olho, a gente vai entrar aqui no rig. Eu vou entrar aqui no modo ou Edit Mode ou Pose Mode. O Pose Mode é melhor porque já fica colorido. E aqui, né, nas layers, né, nessa opção aqui do data dos nossos bones, o Rigify ele deixa os bones de deformação no antepenúltimo bone, aqui, né, o antepenúltimo layer. Portanto, eu vou clicar apenas nesse objeto, né, nesse pontinho aqui, ele vai deixar apenas esse ligado. E aqui ele vai ter, nesse conjunto aqui, ele vai ter alguns rigs, não necessariamente os deformadores. Então tem esse Def Master, não é esse que eu quero a transformação. Então até, na verdade, aqui no nosso painelzinho, a gente até pode ligar aqui o Face para perceber. Então quando eu seleciono aqui o controlador em movimento, ó, pode ver que ele deforma, né? Ele está rotacionando alguns bones. Esse aqui ele não está deformando, né? O Def Eye Master. Quem está rotacionando é esse aqui, ó, o Def Eye L. Então é esse cara que a gente quer transformar. É esse que é o bone que a gente vai utilizar. Então eu vou clicar nesse bone, vou pressionar F2 para renomear, mas eu não vou renomear ele. Eu só vou dar um Ctrl C aqui para copiar o nome. Vou dar ESC aqui para cancelar, né? Não quero renomear ele. E agora, aqui no nosso objeto, no olho, né? Então no modo de objeto, vou selecionar o olho. Vou entrar aqui no grupo. Então só para ter certeza, né? Quando a gente vai aqui em Weighting Paint, tá vendo que ele está todo vermelho? É porque realmente todos os vértices representam esse grupo, né? Porque eu dei assign lá nele. Então eu vou vir aqui nesse grupo, vou dar aqui um Ctrl V para colar o nome. E vamos adicionar o modificador Armature ligado ao rig. Pode ver que ele já vai alterar e ir para a direção correta aqui, certo? Então vamos fazer a mesma coisa no outro olho. Nesse outro olho aqui eu vou colocar o Ctrl V, é o olho Def Eye R, né? R, né? E vamos adicionar aqui o modificador Armature Rig. Então tá lá, o nosso olho já está se movimentando. Então isso aqui é bacana já para a gente perceber se está coerente aqui a rotação, a transformação.
e até para a gente testar algumas coisas, né, para ver se está funcionando aqui, né, ela olhar. E aqui podemos ligar aqui então o Face Primary e também descer aqui o olho para ver se está fechando o olho certo. Então não está fechando certo. A gente vai corrigir aqui essas pinturas, mas a gente já pode dar uma olhada para ver se está indo no lugar certo, né? Se tem alguma coisa muito errada, se de repente a gente posicionou algum bone errado, ainda dá tempo da gente voltar lá atrás e refazer o rig, né? Utilizando lá o MetaRig. Ok? Então daqui para frente, agora a gente tem que apenas corrigir os bones e adicionar aqui alguns bones, como por exemplo adicionar aqui o cabelo, certo? Para a gente adicionar o cabelo, é bem simples. A gente pode simplesmente entrar aqui no modo de edição. Eu vou usar o Shift C para deixar o meu 3D cursor aqui posicionado no ponto 0. E vou dar aqui um Shift A para ele adicionar um novo bone. Com esse novo bone, dentro daqui, né, do modo de edição desse rig, eu vou posicionar esse bone aqui na parte de trás aqui do cabelo. Vamos colocar aqui o bone posicionado aqui nessa área. Vou adicionar aqui um outro bone. E mais um aqui para o finalzinho do cabelo. E aqui nós temos também, né, outros pedacinhos aqui do cabelo. Vou dar barra aqui para a gente isolar. E também vou adicionar bones para localização dessas áreas do cabelo. Então vamos transformar aqui. R de rotação, posiciona aqui. Toda vez que eu quero adicionar um novo bone, basta pressionar E de extrusão, ele vai criar esse novo bone. E cada um desses bones aqui ele vai renomear apenas com o nome bone. Depois a gente pode renomear esses itens aqui para nomes mais coerentes e até para você não se perder. Nesse caso aqui, eu não vou fazer isso porque não há necessidade, estou fazendo só um tutorial aqui. Mas é importante que você mantenha a coerência dos nomes para que você não se perca. Feito isso, agora eu preciso determinar que esses bones eles estão ligados à cabeça. Então vamos entrar aqui no modo de Pose Mode, então estou usando o atalho Ctrl Tab para sair do modo de objeto para ir para o modo de Pose Mode. Vou pressionar N de navio e aqui eu vou ligar o torso, né, que liga aqui esse bone de rotação da cabeça. Então eu estou rotacionando a cabeça, mas os meus bones do cabelo não estão acompanhando. Então eu preciso trazer uma afiliação para esses bones. Então eu vou selecionar aqui esse cabelo e esse cabelo aqui. Essas bases aqui. E por último, uma vez que eu esteja com esse conjunto aqui, com essa layer ligada, eu vou selecionar essa cabeça aqui, que é realmente a que deforma. Ela tem um nome, não como cabeça, mas diz Spine 6. E eu vou entrar no modo de edição. E aqui, pode ver que eu estou com todos os bones selecionados, e aparentemente esse aqui não está selecionado. Mas ele está sim, tanto é que se eu movimentar, ele está lá. Então isso aqui só traz essa incoerência, porque na verdade esse bone aqui, ó, né, que é esse anel, quando a gente vê ele de forma original, ele tem o mesmo tamanho e a mesma forma do outro bone. Então por isso que eu peço para que você entre no modo de Pose Mode, selecione todos eles, selecione por último o bone Death Spine, entre no modo de edição e aqui você pode usar o atalho Ctrl P para criar um parentesco. E a gente vai criar um parentesco no Keep Offset, mantendo o espaço entre eles. Fazendo assim, que cria esse pontilhado aqui, nessa linha entre esses bones. E agora, no modo Pose Mode, a gente pode selecionar então esse bone aqui com o controlador, rotacionar, e daí você vai perceber que o cabelo está se movimentando. Então, está coerente com a nossa transformação. E agora, a gente tem que corrigir as pinturas. Eu vou tentar trabalhar aqui de uma maneira simples e rápida e também com time-lapse aqui para poder explicar para vocês de forma mais dinâmica. Mas a ideia aqui eu posso entrar aqui, né, selecionar o meu objeto. Esse objeto, né, que está aqui adicionado, eu preciso adicionar o mesmo modificador para todos esses objetos que eu adicionei para o olho, né, e para a pele. Então eu vou selecionar todos os objetos, vou selecionar por último a pele, vou dar Ctrl C, e aqui eu estou com o Copy Attributes menu, né, o Addon ativo, e vou clicar aqui para que eu copie modificadores que eu quero selecionar.
O modificador que eu quero selecionar e copiar para todos os objetos selecionados é o armature. Ele vai copiar e ele vai passar a ter aqui esse conjunto aqui de... Né, esse conjunto não, esse modificador ativo, já com a ideia aqui do rig como, né, objeto ativo ali para ele. E aí eu vou selecionar, por exemplo, esse cabelo aqui, essa peça. Vou selecionar primeiro, na verdade, o rig. Vou selecionar por último o cabelo, para que ele fique com essa seleção amarela. Vou entrar aqui no modo Weighting Paint. E aqui basta eu clicar, né, segurar Shift e clicar no meu bone. E ele vai selecionar esse bone. E aí aqui eu vou clicar no modo ADD, né, no Brush ADD. Clicar aqui no modo Gradiente. Entrar aqui no modo Radial. E pintar aqui essa parte aqui para poder visualizar. Uma boa dica também aqui é para que a gente visualize a pintura no sistema aqui Show Weight Contours. E assim a gente pode ver esses contornos aqui para ter uma ideia mais clara sobre até onde está indo a pintura. Então, novamente, eu vou segurar Shift e clicar aqui no bone e vou fazer a pintura desses bones. Para eu testar, basta segurar Shift e clicar nesses bones e rotacionar aqui para ver se está rotacionando, se está certo, se está coerente. Está funcionando ali o cabelo, por enquanto. Vamos selecionar esse cabelo. Na verdade, selecionar os bones, selecionar por último esses cabelos. Shift Tab aqui para entrar no Pie Menu. Weight Paint. Clico aqui para, né, começar a pintar o cabelo. Na verdade, eu vou começar aqui. Então, eu vou pintar essa parte da base. Eu vou começar a pintar essa área aqui. É importante perceber que ele pinta, né, e ele faz um raio-x aqui, né? Então, é como se essa pintura fosse um laser atravessando. Então, se eu quiser, por exemplo, vou pintar, né, vou selecionar aqui o bone da cabeça e eu pintei esse lado. Então, eu quero pintar só essa área. Perceba que, além de pintar essa área, né, então, usando o gradiente aqui, além de pintar essa área, ele vai pintar do outro lado. Então, é como se ele atravessasse, como se ele tivesse um laser que sai da minha visualização e atravessa para o outro lado. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com a pintura, que às vezes você está pintando numa direção, está indo de forma coerente, é aquilo que você quer, e do outro lado ele acaba pintando sem querer. Então você tem que ficar esperto quanto a isso. E aqui, ó, vamos rotacionar. Então a cabeça, né, o cabelo ali já está seguindo, está faltando essa parte aqui. Então vamos lá, Weighting Paint, seleciono esse bone, pinto. Agora seleciono esse aqui, o bone da cabeça. Vamos pintar aqui, vamos selecionar esse bone. Vamos pintar aqui. E agora... Bom, a partir deste momento, eu deixei o vídeo em time-lapse, porque aqui representa a correção das pinturas. Basta a gente prosseguir com os mesmos itens que eu já mencionei antes. Então basta você selecionar tanto o rig quanto a malha, deixa a antepenúltima layer do rig ativa para você poder ir selecionando os bones e ir testando suas transformações. Então eu seleciono ali, eu vou pintando, por exemplo, ali a parte do ombro ou então a parte da blusa da personagem e rotaciono a cabeça para ver se, quando ela rotaciona para a direita e para a esquerda, se isso está fazendo sentido. Quando eu giro a cabeça, será que ele está puxando os pontos corretos, né, coerentes? Então assim que eu giro, percebo que está dando bug, eu vejo que eu preciso renovar a pintura ou eliminar a pintura de algum lugar. E aí eu vou pintando e removendo a pintura dos lugares coerentes. Nessa personagem, já que ela tem essa blusa, né, que tem esse pedaço comprido ali, né, da touca, eu precisei fazer algumas correções a mais. No olho também, né, eu vou ter ali um conjunto de bones que não pegam direito a parte do olho. Os dentes também ficaram separados, então eu também pintei tanto os dentes quanto a língua ali de forma separada. Nesse vídeo aqui, no caso, eu estou corrigindo ali também a parte da localização da língua. E basta ir adicionando eles e percebendo sempre no canto superior esquerdo qual que é o nome daqueles bones. Isso é uma boa dica também para você poder perceber. Então, o TEF é T. Então, é a parte superior do dente, que já fica na parte superior ali dos bones. E basta a gente fazer com que os bones do dente, né, o grupo de vértices do bones, né, desses vértices, se torne realmente
o mesmo nome dos bones, né? E tem um modificador armature. Isso é sempre importante da gente progredir, né? E aí a gente vai sempre modificando, adicionando essa pintura. No caso da testa ali também é importante remover parte da pintura. No pescoço ele também houve algumas transformações. E aí no rosto é legal de fazer uma transformação e ver, olha, se eu faço essa transformação exagerada, qual que é quais são os vértices que estão se movimentando junto. Bom, com o rig finalizado e né, com as correções ali prontas ou semi-prontas, é importante que você comece a testar e perceber as features que o Rigify oferece. Então, uma coisa muito interessante para quem está fazendo né, personagens cartunescos é que o IK ele pode ser puxado aqui e a gente pode aumentar o tamanho do braço do personagem, da perna. Então, é uma boa feature. Aqui, quando a gente pressiona o menu N, a gente pode abrir aqui esse Rig My Properties, que o Rigify ele já cria, né? Então esse sisteminha. Aqui nós temos algumas coisas como, por exemplo, a transformação da nossa mão e do pé de IK para FK. Então aqui né, ele está com 0, né? Ou seja, está em IK. Se eu puxo aqui para baixo, ele vai agora para os... O IK já não responde mais, é o controlador FK aqui que controla o braço. E o interessante é que se de repente eu faço aqui uma transformação e quero colocar o meu FK na posição do meu IK, basta eu clicar aqui nesse snapzinho aqui, né? Então, FK indo para IK, na mão L, né? Então, eu clico aqui, lá o FK já fica transformado, daí basta a gente né, colocar aqui a posição, e aí ele vai já deixar em uma posição bem próxima do IK. Às vezes não funciona 100%, dependendo do quanto você rotacionou, mas é bem interessante. Outra coisa também que é necessário da gente perceber nesse rig é que no modo FK do braço ele não tem aqui o pole, né, o botãozinho aqui para a gente rotacionar o braço, né? Então às vezes o cotovelo fica aqui dependendo da rotação do antebraço aqui, então a gente precisa ligar o pole, esse tug pole, então basta clicar aqui que dele liga esse pontinho aqui que traz a direção de onde vai ficar o cotovelo. Então basta a gente clicar aqui nesse item aqui para fazer isso. Outro recurso interessante é que a gente tem aqui o parentesco da onde que vai ficar o nosso IK. Então aqui, por exemplo, ele está com parentesco solto. Então se eu movimentar o personagem, a não ser que eu movimente o master dele, né? Então aqui o root, quando eu movimento o root, ele fica realmente né, solto. Mas aqui, se eu deixar em 1, se eu deixar esse valor de 1 em 2, ele passa a seguir agora a cintura. Então, ó, agora ele está seguindo a cintura. Então, se o personagem a gente quiser dar um tchau lá para cima, lá, né, o personagem está girando, ó, então o braço continua lá em cima. Mas aqui, ó, ele está solto. Se eu quero prender ele no ombro, então eu clico aqui mais uma vez, agora na versão 3, e aí ele fica preso, eu acho que não é nesse ombro aqui, acho que ele fica preso na cintura, na verdade. Ó, ele fica preso na cintura aqui, na versão 3. E eu acho que é no 4 aqui. Agora sim, olha lá, agora sim nos ombros. E o 5 fica preso na cabeça. Então se eu quiser colocar a mão na cabeça e rotacionar a cabeça, fica preso lá. E deixa eu ver, acho que não tem 6. Ai, não lembro onde que é o 6. Mas enfim, aqui ele vai indicando para você onde vai ficar. Ah, aqui ó, no ombro. Então 6 é aqui ó, ombro. Então o FK fica preso no ombro. Eu posso clicar aqui nessa flechinha aqui também, né? E já colocar. Ou deixar aqui preso em nada. Então, mesmo fora do root, ó, ele fica solto. Então, às vezes você coloca o personagem preso numa mesa e aí dá pra gente deslocar o personagem e manter o braço dele preso lá. Tem sistemas de layers aqui também, para a gente ligar e desligar. Ele é o mesmo conjunto aqui de layers dessas layers aqui, só que com diferença que aqui já tem uns nomes, então isso facilita bastante. Então às vezes você está né, movimentando aqui, animando o rosto, e aí você está com problemas aqui nessa animação, né, não está conseguindo
ter certas coerências aqui de transformação, a gente pode colocar, desligar aqui, por exemplo, o rig secundário aqui do rosto, né? Esses rigs aqui de controladores mais detalhados aqui do rosto, então a gente pode desligar eles, tirando aqui, né, essa área. E também podemos controlar, por exemplo, o quanto que os nossos cílios, né, os cílios do personagem seguem o olho, né? Então esse é um movimento bem interessante, né? Mas às vezes está seguindo demais, dependendo do personagem. Então a gente pode diminuir aqui o quanto esse cílios movimenta junto, ou aumentar também. E daí, dependendo do seu personagem, isso aqui vai fazer muito sentido. Também no olho temos parentesco, aqui no olho, é a mesma coisa, né? Então, às vezes você quer que o parentesco fique na cabeça. Então, quando a gente movimentar aqui a cabeça, olha lá, ele fica travado. Ou às vezes a gente quer que esse olho fique livre. Então, quando movimentar a cabeça, ó, o olho continua na direção onde você deseja. Então, é um conjunto de propriedades interessante aqui que você pode trabalhar e que é importante você conhecer para testar e poder trabalhar a animação do seu personagem. Espero que esse tutorial tenha ajudado você. Espero que agora com o Rigify você consiga desenvolver rigs de humanoides, né, simples, mas que dão a oportunidade aí para quem está animando, para quem está desenvolvendo personagens, dão a oportunidade de seguir com uma ferramenta gratuita e que com poucos itens aqui, alterando poucos itens, dá para fazer muita coisa. Então, muito obrigado e até a próxima.